Possivelmente você já viu ou ouviu falar, sobre alguma cena de racismo. Recentemente, temos acompanhado diversos casos através das redes sociais e até mesmo reportagens sobre pessoas que são discriminadas porque simplesmente são negras. Infelizmente, a gente vive em uma sociedade cheia de preconceitos. E falando sobre esse assunto, sobre o racismo, a gente conversa agora com o Roberto Alves Pereira. Ele é professor e cientista social. Seja muito bem-vindo ao Santo Café, professor. Muito obrigada por atender a gente. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Bom dia também aos nossos telespectadores que nos acompanham. Professor, já começo então te perguntando para que o senhor explique para a gente o que de fato é o racismo. Olha, o racismo ele tem suas definições científicas, né? O que é o racismo? Essa dificuldade de você conviver com a diferença, mas falando assim numa linguagem mais popular, né? Mais do senso comum, é a dificuldade de viver com a diferença mesmo. É quando você olha só para si e não consegue perceber o outro, que apesar de ser diferente de você, na cor da pele, nas condições socioeconômicas ou culturais, orientação religiosa, você não consegue perceber como ser humano também, como um igual a você, embora as suas diferenças, né? Agora, a gente fica perguntando, né, o porquê disso ainda, falando de Brasil, né, uma vez que nós temos aí já mais de século, né, o processo de escravagismo que terminou no Brasil, e aí fica eu tenho trabalhado aqui na universidade, aqui na Univangélica, onde eu atuo, eu sempre procuro trazer esse questionamento. O porquê? Por que ainda, em pleno século XXI, no Brasil, tão diverso, onde a maioria se autodeclara como pretos e pardos, ainda nós temos tantas cenas que é difícil ficar uma semana sem sermos impactados por alguma situação de racismo. Professor, e seria correto a gente falar sobre as causas do racismo? Sim, eu acho interessante a gente fazer um recorte temporal. Quando você tinha o sistema escravagista no Brasil, vamos dizer assim, era mais fácil de entender qual eram as causas que as pessoas tinham dificuldade de ver o negro como não gente, né? Como objeto, como mercadoria, porque assim o era. Aí depois você tem um período em que o sistema escravagista ele é abolido no Brasil, e ele é abolido, você vai ver lá a Lei Áurea lá, ela tem 2 artigos, né? Fica abolido, né, a escravidão no Brasil e entra em vigor de imediato. Aí você tem uma massa de população de pretos e pardos, e principalmente de pretos, que vai para entre aspas, a cidadania sem condições, sem indenização, sem nada, embora o país recebeu aí um auxílio, especialmente em países europeus, como em Inglaterra, mas essa ajuda para essa transição, ela entrou só para os senhores, né? E das fazendas, não chegou a essa população. Então você tem uma grande massa que vai tentar, na maioria eles vão continuar ali. Eu tenho história da minha bisavó, que era escrava, a minha avó materna nasceu na época da Lei do Rio Branco, a Lei do Vento Livre, e você tem essa grande massa que vem até, que consegue se acomodar até a mecanização das lavouras. Na mecanização das lavouras, essa grande massa ela é empurrada para os centros urbanos, como foi o caso dos meus pais, sem qualificação, não alfabetizados, e eles então tentam e vão se adequar a essa realidade urbana. E aí chega na minha geração. E a minha geração, quem sou eu hoje?
depois de tantas dificuldades, de ter uma dependência química, juntamente com outros irmãos, que é a realidade da maioria das famílias negras no Centro-Oeste, um grande pedaço aí de Minas, do Sudeste, e em São Paulo, Rio, você tem as favelas. Agora, em pleno século XXI, você tem um grupo de negros que consegue, de alguma forma, ter uma ascensão social, ter nível superior, estar enquadrado no mercado de trabalho e, na minha visão, na minha análise, no meu estudo que tenho feito, isso que, no momento, é a maior causa do racismo. É esse incômodo, é esse desconforto em de você entrar no elevador e encontrar ali um negro, de você ir numa loja, num shopping, encontrar um negro te atendendo, ou um negro fazendo uma compra maior do que você. É de você chegar num consultório médico, que, embora que é muito raro, mas acontece, ter um médico negro te atendendo, você receber uma sentença de condenação por um juiz negro. Então, ao meu ver, é essa ascensão, assentar como cidadão na sociedade, embora que uma parcela muito pequena comparada a outros grupos étnicos, que está incomodando e que, na minha visão, é a causa do nosso racismo atual. Certo. E de que forma, na opinião do senhor, que a gente consegue combater o racismo? Eu vou te contar, viu? Quem tiver essa resposta, me informe, por favor. Estou aqui muito otimista que esse debate, aqui, né, nós estamos discutindo, possa contribuir para isso. Nós temos várias medidas. Tem a parte legal, as leis, nós tivemos um avanço, né? Em 2010, nós tivemos a instituição do Estatuto para a Igualdade Racial, e algumas leis vêm sendo implementadas, a lei de combate ao racismo, né? O sistema de cota que tem proporcionado aí desenvolver isso, mas eu sou muito otimista com a parte educativa, a parte de prevenção, as próximas gerações. Quando eu falei, por exemplo, que incomoda ver esse negro aí em posição de igualdade, às vezes até em situações de superioridade social, você também, quando um negro erra, porque o negro não é uma pessoa perfeita, ele é um ser humano. Às vezes ele age de forma não ética, às vezes ele age de forma ríspida, às vezes ele age de forma de abuso de poder, como acontece com o branco, com qualquer outro ser humano. Então, quando esse negro erra, aí ele é chamado de macaco, ele é chamado de preto, porque preto tem uma identificação nossa, mas depende da conotação que você leva, né? Então, eu tenho que as instituições que trabalham com criança, as creches, as nossas escolas, mas não podemos esquecer das igrejas, né? Das igrejas, dos segmentos religiosos, especialmente a criança, o adolescente, que nós temos que trabalhar. E a geração mais adulta, o adolescente, o jovem, o adulto, é uma educação mais pela parte punitiva mesmo. Então, errou, teve manifestações, você tem que aplicar o rigor da lei. Certo. Agora, com essa outra geração, nós temos que trabalhar com a educação. Certo, e é sobre isso também que eu quero falar com o senhor, professor, como forma assim, de garantir que a história, a cultura e a formação do povo negro nas áreas sociais, econômica e política do Brasil. Desde 2003, uma lei, né, foi aprovada para discutir o tema na educação básica. Hoje, em 2022, qual que é a realidade? O racismo tem sido pauta na educação? Essa lei ela é uma das leis que mais deficitária na sua implementação. Porque quando fala de contar a história, quando você vê grandes obras, como obras do Aleijadinho, que você vê a nossa arquitetura aqui em Goiás, você tem Pirinópolis, cidade de Goiás, e, enfim, você tem toda essa arte, todas as construções, né, centenárias e que são motivos de turismo, né, que impulsiona o turismo. Então, você tem ali a assinatura, às vezes, de grandes artistas, né? Mencionei aqui o Aleijadinho e outros artistas, e na literatura também, você tem Machado de Assis,
que há um embranquecimento desses artistas. A outra coisa é que não se conta a participação do negro. Quem construiu? Quem subiu? Você vai lá em Espírito Santo, por exemplo, Vitória, ali no Convento da Penha, quando eu visitei ali, fiquei impressionado. Aquela montanha, aquela estrada de pedras que tem ali. Então, quem construiu? Então, quem foi que edificou aquilo ali? Foi mão escravagista, foi o negro. Então, essa história, ela não é contada assim. Então, há uma invisibilidade, não há um entendimento. Você procura uma criança hoje, seja de escola privada, seja de escola pública, e pergunta o que ela conhece da história do negro. Qualquer pesquisa que você fizer, seja com criança, com adolescente, com adulto, o que você conhece da história do negro? Que foram escravizados e que foram libertos, né? E algum outro que tem uma história de superação. Então, eu, por exemplo, estou agora, nesse momento aqui, falando com vocês, com os nossos telespectadores, porque eu sou conhecido, porque tem uma história de superação. Mas não é só isso, né? Nós temos uma participação, o nosso país com a mão do branco, do indígena e do negro, especialmente. Então, essa parte do negro não é contada. Professor, você acha que para a gente tentar mudar um pouco mais e melhorar essa realidade, se a pessoa se colocar no lugar do outro, isso é importante até mesmo para a gente vencer os preconceitos, para vencer essa barreira, porque a diferença de cor não é nada, né? Com certeza, com certeza. E aí eu quero lembrar da orientação religiosa majoritária do nosso país, né, que é cristã. Então, eu tenho sido um provocador nesse sentido. O fato também da nossa religião, e você tem aí ainda, né, no 2010, no nosso IBGE, que você tocou essa questão do semelhante, né, pela cidadania, pelas leis, por uma série de coisas, mas eu acho que também nós temos que levar por esse caminho, o caminho da arte, o caminho da religiosidade, né, das nossas cosmovisões, e de nós chegarmos a esse momento de entender que a única diferença é realmente a cor da pele e as questões culturais, em que cada cultura vive, mas nós somos todos iguais, gente. Não tem essa questão, as pessoas se amam, se casam, trabalham, né? É preciso, assim, render-se à realidade. A realidade qual que é? Somos todos iguais, não há diferença. A diferença é na cor da pele ou diferenças culturais. E a realidade é que não tem como. Você vai entrar no shopping, você vai encontrar um negro ou te atendendo ou comprando, você vai na universidade, você vai encontrar nos veículos de comunicação. Então, não tem como. É uma questão que é adaptar ou adaptar se enxergando, nos enxergando no outro. Eu concordo plenamente com o senhor. Professor Roberto, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Santo Café. A gente começa a semana, então, falando sobre o racismo, um assunto que merece muita atenção, um assunto que merece muito respeito. Obrigada, viu? Eu que agradeço e estamos à disposição.